Olá pessoal, tudo bem? Gente, a gente está entrando aí, finalizando essa primeira parte dos triângulos, tá? E então eu quero fazer uma revisão rapidinha aqui com vocês sobre o que nós estudamos, né, dentro da classificação dos triângulos. Então, se a gente for ver, né, uma revisão rápida aqui, a classificação, né, dos triângulos. As mais utilizadas, gente, são aquelas que a gente utiliza em relação aos ângulos internos e também a questão do comprimento da medida dos lados, enfim. Então, nós temos aqui, né, o equilátero, né, que eu já falei para vocês. Esse triângulo equilátero, ele possui três ângulos internos de mesma medida, ou seja, todos têm 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 60 graus. E também ele possui três lados congruentes, ou seja, todos os lados são de mesma medida. Ou seja, se a gente analisar, se os três lados são congruentes, logo os três ângulos internos têm que ter também essa congruência. Depois nós temos o isósceles, tá? O isósceles, ele é muito importante porque a gente vai trabalhar bastante com ele aí nas próximas aulas, tá? Nas próximas atividades a gente vai ver bastante coisa em relação ao triângulo isósceles. Então é muito importante a gente saber as suas características. Então nesse caso, ele possui dois ângulos internos, tá? Congruentes, assim como dois lados congruentes, ok? Então, um exemplo. Se, por exemplo, nós temos aqui, vou pegar um triângulo qualquer aqui, né, sendo isósceles. Geralmente, sempre, os ângulos da base têm que ter a mesma medida. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos um triângulo isósceles aqui. Imaginemos que nós tenhamos aqui 50 graus. Para que esses dois valores precisam ser iguais. Então, por exemplo, se eu tenho 50, o que falta para 180 é 130. Se eu for dividir por 2, porque os dois são iguais, eu teria 65 e 65 graus. E assim por diante, eu teria vários exemplos, né? Várias formas aí, não somente esses valores. Poderia ter um outro triângulo, por exemplo, nesse sentido aqui, né? Em que eu poderia ter aqui, por exemplo, imaginemos aqui 70 graus e 40 graus. 70, 70, 140, mais 40, 180. E aí a base seria essa daqui. Ou seja, se eu tivesse aqui ABC no triângulo e aqui ABC, nesse caso a minha base seria BC e aqui também. Por quê? Porque os dois ângulos da base têm que ter a mesma medida. Então isso aqui é só um exemplo de triângulo isósceles, é um ou dois no caso, né? Nós temos vários outros. E isso aqui é muito importante, mais para frente a gente vai trabalhar muito com isso aqui, tá? Então, e o outro, né, que é o triângulo, o escaleno. Esse triângulo escaleno, ele não possui nenhum ângulo interno congruente. Assim como ele também não possui nenhum lado com mesma medida, tá? Por quê? Porque ele é o diferentão, ele é aquele triângulo em que, se eu somar os ângulos internos, ele vai dar 180, assim como os outros. Porém, esses ângulos são todos diferentes. Um exemplo, poderia ter um triângulo qualquer aqui, né? Imaginemos aqui 110 graus, aqui poderia ser 40 e aqui poderia ser 30. É um exemplo. Então, dentro dessa classificação, e o que a gente vai utilizar mais, né, é em relação à questão de ser equilátero, isósceles e escaleno. Tá? E tem uma variação deles, uma variante aí, que é o triângulo retângulo. Tá? Esse triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo interno com 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Então, como seria esse triângulo? Isso aqui é um exemplo.
Um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Aí a questão, eu poderia ter, por exemplo, aqui 45 e 45, ele seria o quê? Isósceles e ao mesmo tempo retângulo. Eu poderia ter aqui, ó, da mesma forma, um ângulo de 60 e um ângulo de 30, e por aí vai. Aí, nesse caso, ele seria o quê? Escaleno. Então, ele seria um triângulo retângulo escaleno, um triângulo retângulo isósceles. Eu só não posso ter um triângulo retângulo equilátero, porque o equilátero ele tem que ter 60 graus em cada ângulo interno. Então, dentro disso aí, são as principais características que a gente está vendo aí nos triângulos. Tá certo, gente? Uma outra coisa que vocês têm que sempre levar em consideração, né? A questão da soma dos ângulos internos, tá? Vou estar mostrando para vocês um exemplo aí, para a gente finalizar essa nossa revisãozinha. Então, pessoal, dando sequência aí, né, em alguns exemplos daquilo que a gente vem estudando dos, né, triângulos, o que eu disse para vocês? Que a soma dos ângulos internos aí tem que dar o equivalente a 180 graus. Então, imaginemos aqui um triângulo ABC, tá? Então, nós temos um triângulo ABC. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar o valor primeiro de x. Então, se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, a soma tem que ser igual a 180 graus, certo? Então, o ângulo A, x mais 50. Então, eu teria aqui x mais 50 mais x mais 10 mais x, que é um total de 180 graus. Agora, eu vou resolver na forma de uma equação convencional. X mais x igual 180. O 50 e o 10 passam com sinais invertidos. Agora, x mais x mais x, 3x. 180 menos 50 menos 10, então eu tenho um total de 120 graus. X igual a 120 dividido por 3, porque é a quantidade de x. X igual a 40. Esse é o valor de x. Agora, se eu quiser saber quanto vale o ângulo A, é só eu fazer x, que vale o 40, mais o 50, eu teria 90 graus no ângulo A. O ângulo B seria x, que é o 40, mais o 10, eu teria um total de 50 graus. E o ângulo C, que é representado por x, somente 40 graus. Então, aí, notem que 90 mais 50 mais 40, eu tenho um total de 180 graus, tá? Aqui no exemplo 2, gente, eu tenho ângulos externos, né? E preciso descobrir o ângulo x, que também está externo. Então, a partir daí, o que eu posso fazer? Eu vou utilizar esse ângulo externo para descobrir o valor do interno aqui. Então, de 110, o que falta para 180 são 70, porque meia volta, 180 graus. Esse 100 que eu tenho aqui, também vou utilizar para meia volta. Então, olha só, 100, o que completa é 80, ok? Aí, gente, eu posso utilizar dois conceitos. Pegar o que eu já expliquei para vocês, a soma de dois internos. Se eu somar esses dois, né, soma os dois, vai ser a medida que está aqui fora. 80 mais 70, eu tenho um total de 150 graus. Ou simplesmente posso somar os dois, 150, ver o que falta aqui, que é 30, e do 30 eu completar o que falta para 180 também, que é 150 graus. Então, vocês notem que eu tenho dois conceitos, duas maneiras diferentes para eu poder resolver isso aqui. Só lembrando no exemplo 1 aqui, que eu passei para vocês, se a gente fosse classificar esse triângulo, ele seria, porque eu tenho um ângulo de 90, ele seria classificado como um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Também, além de retângulo, ele poderia ser o quê? Ó? Eu tenho todos os ângulos internos com medidas diferentes. Então, ele seria um triângulo retângulo escaleno. Por quê? Porque eu tenho as três medidas dos ângulos internos diferentes. Ó, 90, 50 e 40. E ao mesmo tempo seria retângulo, por quê? Porque tem um ângulo de 90. Já esse triângulo aqui, ó, 70, 80 e 30, também poderia ser chamado de triângulo escaleno. Justamente pelo fato de ele ter essas três medidas dos ângulos internos diferentes. Então, com isso aí, pessoal, a gente finaliza essa primeira parte, a revisãozinha rápida, jogo rápido aí em relação aos triângulos, para que a gente possa entrar nas próximas aulas aí na parte das propriedades notáveis de um triângulo.
Aí a gente vai utilizar a questão da altura, o que é mediana, o que é bissetriz, e envolve um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de cálculo, mas a base é isso aqui. Se vocês souberem bem isso aqui, conseguirem compreender essas propriedades que eu trabalhei com vocês aqui, a gente consegue desenvolver bem nos conteúdos aí subsequentes. Beleza, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula, tá? Um grande abraço e até lá!